A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal, na nossa escola bíblica online. E nós já estamos na nossa lição de número 3 da escola bíblica dominical, no nosso primeiro trimestre de 2022, aonde o tema geral da nossa lição é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. E a lição de número 3, que nós vamos comentar ela hoje, ela vai falar sobre a inerrância da Bíblia, tá? Então veja bem, na primeira lição nós tratamos da autoridade. Na segunda lição nós falamos da infalibilidade. E agora nós vamos falar, para nós encerrarmos esse bloco, que é o bloco que dá o tema, o subtema da nossa lição, certo? Inspiração, inerrância, infalibilidade da palavra de Deus. O que vai acontecer? Nós vamos falar sobre esta ideia de inerrância, infalibilidade e também a questão da preservação, que para mim é tão importante quanto inerrância e infalibilidade. Então fique conosco e nós vamos juntos aprender a palavra de Deus. Você tem dificuldade de preparar suas lições, de se organizar? Pensando nisso, nós montamos um planner, certo? Quando você pede ele vem assim, ó, no sulfite, certo? Ele vem em PDF para você, não vem no sulfite, vem em PDF, tá? E você pode imprimir. Eu tenho duas impressões, essa daqui é o que eu uso, certo? Ela está no formato A4. Esse daqui está no formato A5, ok? Você pode encadernar, como eu fiz. Você pode grampear ele, né? Fazer tipo uma brochura. E para que serve esse material? Ele serve para você se organizar. Olha aqui. Vamos pegar aqui a lição de número 6. Nós temos aqui a introdução da nossa lição, que você vai colocar o título, o que você achou do título. Daí aqui nós temos um devocional, certo? Uma reflexão para você, para te ajudar no dia a dia. E nós temos aqui estudo da lição, estudo da leitura bíblica em classe, as suas anotações. Olha aqui, aqui nós temos uma reflexão, algo importante que você precisa anotar. Daí nós vamos ter o estudo do texto bíblico, lugar para anotação, sempre uma dica para você. Aqui nós temos também sempre uma dica, algo para te ajudar. Nós vamos ter aqui daí os tópicos, né? Primeiro tópico, normalmente as lições CPAD tem 3 tópicos com 3 subtópicos, tá? Nós vamos ter aqui a nossa conclusão. E aqui nós temos o quê? Nós temos como que nós nos saímos da aula. Como que você gostou da tua aula? Foi boa a tua aula? Aqui, para você ter uma frequência dos teus alunos, certo? Pedidos de oração, o que você precisa melhorar. Então nós temos algo bem completo para te ajudar na preparação da aula. E no fechamento de cada mês, olha aqui comigo, nós vamos ter um quadro que você vai colocar como está a sua vida de oração, seu estudo, jejum, certo? É algo para a sua autoavaliação. Você se interessou? Clica no link aqui embaixo na descrição do vídeo e eu tenho certeza que vai te abençoar muito. O nosso texto áureo, ele vai nos dizer assim: porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá de toda a lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus capítulo 5, versículo 18. A verdade prática nos ensina desta forma: a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso, podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. Então, Jesus está dizendo assim, no Evangelho de Mateus, que nem um J nem um tio. Esse J seria a letra hebraica, o Iod, certo? O Iod. Esse Iod é como se fosse um apóstrofo, uma virgulazinha em cima das palavras. É a menor palavra, é a palavra de menor expressão.
dentro do alfabeto hebraico. Só que para você ter uma ideia, esta palavra Yod, ele vai se repetir 66 mil vezes no Antigo Testamento. Veja bem, de tão insignificante que ela é, que ela aparece 66 mil vezes. E o tio? Esse tio, na verdade, é um sinal distintivo. É um sinal que vai separar, certo? Uma letra de outra. Que vai, por exemplo, nós pegamos aí 3 letras. O I maiúsculo, o L e o T. O que faz a diferença entre essas 3 letras? É simplesmente um traço que é passado em cima do T, certo? Esse traço é um traço distintivo, que faz distinção entre letras. Então Jesus está dizendo assim, olha, nem a menor letra do alfabeto, nem os traços distintivos, os traços que fazem diferença, eles passarão. Antes, tudo irá acontecer exatamente como está escrito. Então, Jesus está deixando bem claro que a sua palavra, primeiro, ela não irá passar com o tempo. A palavra de Deus, ela é atemporal. Ela está fora do tempo porque é a palavra de Deus. E também vai deixar claro que tudo o que está escrito e da forma que foi escrito irá se cumprir. E daí completa na verdade prática, já dando o significado da palavra que nós estamos estudando. Inerrante, ele vai dizer que a Bíblia não contém erros. A inerrância é a qualidade daquele que não comete e não pode errar. Então a Bíblia, toda a Bíblia, ela é a verdadeira palavra de Deus em tudo aquilo que ela propõe falar, ensinar e comentar, e dentro dela não há erro. E é nesse ponto que nós entramos aí no tópico 1. O tópico 1 vai dizer assim, o que é a inerrância bíblica? Nós já vamos continuar a aula, mas deixa eu pedir para você, a aula está te ajudando? Está acrescentando na tua vida? Se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like e coloca lá, hashtag estou presente, assina a sua ficha de presença. A inerrância bíblica é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo que afirma. Quando nós nós ensinamos a lição de número 1, quando você ensinou lá na sua classe, quando você falou com seus alunos, você deixou muito claro na mente deles que a Bíblia é a palavra de Deus, certo? Foi Deus que, na lição de número 2, nós ensinamos também, foi Deus que inspirou a palavra. Na primeira lição, nós ensinamos que a palavra é de Deus. Deus cuidou, Deus preservou, Deus orientou o que deveria ser escrito. Na inspiração, nós continuamos falando disso, falando do Deus que levantou homens, preparou gêneros literários. Para quê? Para que a Bíblia ficasse compreensível aos homens. Então, na primeira e na segunda lição, nós falamos da autoridade e da inspiração. Agora, na lição de número 3, nós continuamos nessa base doutrinária que nós temos sobre a Bíblia. E nós vamos asseverar que ela é totalmente a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus não erra. Deus nunca errou. Não existe um erro de Deus, seja na história, seja na geografia, seja na construção deste mundo. Deus não erra. Isso nós precisamos deixar muito claro para os nossos alunos. Porque se Deus errar, e eu vou usar uma frase aqui do John Wesley, ele vai dizer assim, encontre um erro na Bíblia e você encontrará milhares, tá? Encontre um erro na Bíblia e você encontrará milhares. Ou seja, ou nós cremos que a Bíblia é a palavra deste Deus que não muda, deste Deus atemporal e sem possibilidade de falha, sem possibilidade de erro, sem possibilidade de equívoco, ou toda a nossa doutrina, todo o nosso conjunto de ensinamento
ela vai por ralo abaixo. Tá? Então é importante você ter isso em mente, que nós precisamos reivindicar, asseverar, marcar posição, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Provérbios capítulo 30, versículo 5, vai dizer que toda palavra de Deus, ela é pura. Quando fala nessa palavra de Deus pura, vai falar sim que ela é isenta de mistura, de coisas que podem deturpar. A palavra de Deus vai dizer que a palavra ela é provada. Provada como o quê? Como ouro no fogo. Ou seja, o trabalho do ourives de esquentar o metal, o ouro, a prata, deixar liquefeito, tirar as impurezas. Para quê? Para que ele tenha valor. Por que que a palavra de Deus tem valor? Porque ela é provada, certo? Ela é provada na questão do fogo, como nós falamos do ourives, mas também ela é provada por centenas e milhares de céticos e ateus que dia após dia, semana após semana, eles estão tentando deturpar a palavra de Deus. Veja bem, nós temos muitos livros famosos antigos. Nós temos, por exemplo, a Odisseia de Homero. A Odisseia de Homero, ela é um épico que também fala, né, das questões da criação, do mundo, mas ele não tem base, né, ele tem alguns manuscritos que foram copiados, certo? Cerca de 400, 500 anos depois de Homero. Nós temos um clássico português que é a Ilíada. A Ilíada também, ela não é um escrito tão antigo, mas o material que se tem hoje é coisa de 300 anos depois do original. São cópias de 300 anos do original. A palavra de Deus, pelo contrário, ela tem milhares e milhares de cópias que são idênticas uma com a outra, tá? Então nós podemos afirmar que a Bíblia não contém erro, tá? Nós vamos falar daqui a pouco sobre autógrafo, sobre apógrafo, sobre pseudografos, né? Nós vamos falar sobre isso. Mas você precisa ter em mente que tudo aquilo que está contido dentro da Bíblia é a palavra de Deus. Nós não temos mais originais? Não temos. Porque, veja bem, se nós formos pegar os textos de Moisés, que começaram a ser escritos ali em aproximadamente 1400, 1300 antes de Cristo, certo? Tá. Veja bem, se nós formos colocar a distância entre os textos de Moisés e nós, vai dar 3.400 anos. Não existe material de escrita, além de pedra, que resista. E você vai ver bem certinho que eles foram escritos o quê? Em papiro, certo? Que é um papel feito a partir do pergaminho, do junco, que já tinha essa ideia, que quando jogado na água, ele se dissolvia. Tá? Então, o papiro extremamente delicado. Ele foi escrito o quê? Em couro. Couro resiste mais, sim, mas couro seca, couro também se estraga, tem traça que come. Então, os materiais que foram escritos originais, que daí nós vamos chamar de autógrafos, porque saíram da mão do escritor ou de um amanuense, por exemplo, se nós pegamos a carta de Paulo aos Romanos, Paulo não escreveu aos Romanos, certo? Paulo foi o autor da carta, porque ele falou e Tércio escreveu, tá? Já Filemão foi o próprio Paulo que escreveu. No Antigo Testamento, nós temos a questão de Jeremias. Boa parte, grandíssima parte do livro de Jeremias, quem escreveu? Foi Jeremias? Não, foi Baruque. Baruque era o seu escriba. Baraque era o seu escriba, certo? Jeremias falava, Baraque anotava. E isso está registrado dentro do livro, para que você, nós saibamos que Deus usou várias pessoas para escrever. Uns
eram autores, outros eram os escritores, certo? Por exemplo, Jeremias ditava para Baraque, Paulo ditava para Tércio, tá? Então, essa questão da inerrância começa já nos autógrafos. Deus inspirou os autógrafos, certo? Deus inspirou as palavras, como nós já vimos. Não foi algo mecânico, mas cada palavra que está no texto, ela está diretamente ligada à vontade de Deus. Era a palavra que Deus queria que colocasse. Aonde está a vontade humana? Está nos gêneros literários, na forma que eles se expressaram aquilo que Deus queria que fosse colocado. Então a Bíblia, ela é inerrante, ela não erra, a Bíblia não pode errar. E a questão da inerrância está ligada a esta questão, que pela Bíblia ser a palavra de Deus, ela não contém erros, nem erros de história, nem erros de geografia, nem erros de forma alguma, tá? Eu vou citar, mas vou deixar aqui embaixo para você, certo? Dois sites que vai trazer duas matérias muito interessantes, tá? Porque dois pontos que as pessoas sempre debatem contra a Bíblia. Primeiro, é a questão de Jonas ser engolido pela baleia. Segundo, é a questão de Josué mandar parar o sol, tá? E isso daí também é uma incoerência, porque até hoje nós falamos do nascer do sol, do pôr do sol, né? Quem vai para a praia gosta lá de tirar aquelas fotos no nascer do sol, tirar foto no pôr do sol. Irmão, o sol se põe? O sol, ele nasce? Não, o sol ele está parado, estático. É a terra que gira em volta dele, certo? Só que esse é um linguajar nosso, certo? No caso de Josué, nós vamos ter os cientistas da revista Exame, certo? Que a revista Exame vai comentar de uma pesquisa, eles vão dizer que tem um lapso de tempo, tá? E eles vão, ao olhar para a Bíblia Sagrada, eles vão encontrar o tempo que faltou neste dia de Josué. Eu vou deixar aqui embaixo o endereço para você e você vai encontrar essa matéria. Também tem outra matéria do jornal Opção, certo? Que vai falar a respeito de um homem nos Estados Unidos, um pescador de lagosta, que vai ser engolido por uma baleia jubarte. Ele estava fazendo seu serviço e ele é engolido pela baleia jubarte, certo? Uma baleia jubarte, ela chega a ter 15 metros de comprimento, pesar aí 36 toneladas. E ele vai deixar claro que ele foi engolido por uma, tá? E o que sempre me deixou assim alegre, não é a palavra alegre, mas me deixou sempre assim espantado com o que Deus faz. Não é pelo fato da baleia ter engolido Jonas, mas é da baleia ter lançado Jonas, cuspido Jonas, vomitado, como diz a palavra de Deus, próximo a Nínive, certo? Aonde ele desceria para ir a Nínive, certo? Isso me espanta, porque a baleia engoli-lo é plausível, pode acontecer, mas levá-lo aonde Deus queria, ou seja, até mesmo os seres aquáticos, os animais, conhecem e obedecem à vontade de Deus. Então eu vou deixar esses dois endereços aqui, você vai lá, lê, mostra para os teus alunos, entendeu? E que são coisas que são possíveis de acontecer. Então a Bíblia ela não erra fatos históricos, não erra fatos científicos. O que nós precisamos compreender, certo, nessas questões é que existe, né, cada geração existe um tipo de ciência, tá? Existe a ciência. Na ciência do tempo de Josué, e Josué estava inserido dentro do seu tempo, era o sol que virava em volta da terra, certo? Tá? Isso daí era a ciência de Josué. Tá? A Bíblia, o profeta Isaías vai ser o primeiro a falar da terra redonda, que o Senhor se assenta sobre o globo da terra.
Até então não se falava nada, tá? Então, nós precisamos compreender que todo homem, toda mulher dentro da Bíblia está inserido dentro do seu tempo. E a ciência do seu tempo é lhe mostrada. Muitas vezes nós não compreendemos, mas a ciência está sendo revelada, a ciência do seu tempo. Então a Bíblia ela é inerrante, ela não contém erros. E ela é também infalível, ou seja, tudo que ela propõe, tudo que ela fala, irá acontecer. A Bíblia não falhará. Preste atenção. Vamos pegar lá em Gênesis e vindo até hoje. Tudo que a Bíblia falou para o nosso tempo se aconteceu. E nós temos promessas de Deus ainda para o futuro. A Bíblia ela é infalível. Muitos teólogos vão usar a palavra infalível e inerrante como sendo sinônimas uma da outra. Em determinadas situações pode ser. Mas por que nós usamos inerrância e infalibilidade de formas diferentes? Porque quando nós falamos de inerrância, nós falamos que ela não contém erros. Quando nós falamos de infalibilidade, nós falamos que tudo o que a Bíblia prometeu aconteceu e irá acontecer. Ou seja, a Bíblia não falhará em tudo que ela propõe. Você ficou com dúvida em alguma coisa? Tem alguma coisa que você ainda não conseguiu entender na nossa aula? Deixa aqui o seu comentário. Faz uma pergunta. Quer conversar comigo? Aqui na descrição tem o meu número do WhatsApp. Manda uma pergunta, converse conosco. Eu tenho o prazer de te ajudar. O segundo ponto da nossa lição vai falar sobre o Espírito Santo preservou as Escrituras. Lembra que nós já falamos dos autógrafos, que é aquilo que saiu da pena dos escritores, do autor, a pena de Paulo, a pena de Tércio, a pena de Jeremias, a pena de Baraque? Bem, isso são os autógrafos, ou seja, é o original. E um das grandes questionamentos é como nós podemos saber que a Bíblia é realmente a palavra que Deus deu aos autores. Simples. A Bíblia Sagrada é o livro com o maior número de manuscritos, cópias antigas que existe. A Bíblia toda tem mais de 25 mil cópias, certo? Trechos em hebraico, grego, que são as línguas principais, mas também tem diversas línguas. Vai lá, tem latim, tem copta, tem siriaco, tem em diversas línguas espalhadas pelo mundo da época. Textos que foram copiados. Ah, irmão Emerson, mas então e se a inspiração está só sobre os originais? Sim, mas uma boa cópia, uma cópia fidedigna, ela vai trazer do original a inspiração. Então vamos fazer um exemplo aí. Jesus está na sinagoga em Nazaré, certo? Nazaré é a menor cidade do reino de Judá, certo? É uma cidade mais simples, até eles vão fazer uma brincadeira, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tá, eles estão lá fazendo essa brincadeira. Jesus está lendo, ele pega o rolo do profeta Isaías e lê, ok? Primeiro, se aquele rolo de Isaías fosse original, não estaria em Nazaré. Aonde ele estaria? Lá em Jerusalém, na mão do sacerdote, do sumo sacerdote. Tá? Mas Jesus lê. Ok, beleza. Anos depois, Filipe, o evangelista, vai ter um encontro com o eunuco da rainha de Candace, certo? Vai ter um encontro com ele. O que o eunuco da rainha de Candace está lendo? O livro do profeta Isaías. Aí nós temos que pensar em duas hipóteses. Primeira, o eunuco da rainha de Candace foi lá em Nazaré e roubou o pergaminho? Eu acho que não. Segunda hipótese, o eunuco da rainha de Candace tinha uma cópia do livro do profeta Isaías?
Eu creio que sim. Então veja bem, já haviam cópias naquela época. Já haviam textos que estavam sendo copiados, e foi o próprio Deus que mandou que fizessem cópias. Deuteronômio capítulo 16, capítulo 17, quando Deus está falando dos reis que viriam, né, quando Israel teria reis, uma das ordens de Deus é que o rei tivesse um translado, tivesse uma cópia da lei de Deus, ou seja, do Pentateuco, das primeiras leis, e ele tivesse uma cópia para si, uma cópia própria, para que ele pudesse consultar de tempo em tempo. Então, irmãos, os autógrafos é o texto original. Aí nós vamos ter o que? Os apógrafos. Os apógrafos é a cópia do texto original. E como que os israelitas faziam isso? Principalmente quando começou a surgir o tabernáculo, depois o templo. Eles tinham quem se chamavam de escribas, homens versados na lei também, homens extremamente cultos. E daí eles faziam lá uma turma de 10 homens para fazer a cópia. Um ficava sentado e ditava para os outros como deveria ser escrito. E eles tinham uma métrica. O papiro, o pergaminho, tinha que ter determinada medida, certo? Dentro desta medida, teria de 2 a 3 colunas. Cada coluna deveria ter o número X de palavras, o número X de linhas. E quando um errasse, todos paravam, certo? Todos paravam. E não é que eles consertavam aquele erro. Eles rasgavam aquele papiro, aquele pergaminho. Por quê? Porque eles entendiam que não deveria ter erros, ok? Todas as vezes que aparecia o nome de Deus, eles paravam, saíam de onde estavam, tomavam banho, se purificavam, jogava aquela pena, aquela caneta, né, antiga, e pegavam uma nova, tá? Havia uma série de regras, havia muitas. Pastor Norman Geisler, ele vai trazer para nós todas estas regras de como eram feitas. Pastor Antônio Gilberto, né, no seu livro A Origem da Bíblia, ele vai trazer para nós todas estas regras de como era feita. Então nós podemos crer que as cópias elas eram tão importantes como originais. Estas cópias são os apógrafos. Autógrafo saiu direto da mão do escritor. Moisés, Paulo, Mateus, certo? Os apógrafos são as cópias, certo? São as cópias que eram autorizadas por Deus, feitas com carinho e com desvelo. E pode ter certeza, a Bíblia que nós temos, ela é extremamente fiel ao original. Por quê? Porque havia uma grande disputa, se era, se não era, até 1947. O que aconteceu em 1947? 2 pastores lá em Israel, certo? Estavam lá, uma cabra se perdeu e eles estavam procura a cabra e vai lá, até que um achou que a cabra estava dentro de uma caverna. E joga a pedra lá para dentro da caverna, jogou uma pedra para dentro da caverna. E bateu e quebrou alguma coisa, fez um som oco. Ele achou que era um vaso, tinha tesouro lá. E quando aquele homem desceu, ele encontrou centenas e milhares de jarros. O que tinha dentro daqueles jarros? Pergaminhos. Como ele não entendia nada de arqueologia, de ciência, ele achou que ia ser bom para fazer sapato. Então procura um sapateiro e vende para o sapateiro. Quando ele vende para o sapateiro, tem um arqueólogo passando. E o arqueólogo lê aquilo e opa! O arqueólogo sabia o valor daquilo. Compra todo aquele material e começa a procurar aonde estava aquele material, aquele pergaminho. Encontra o pastor e descem lá. O que tem ali? Centenas, milhares de rolos inteiros, fragmentos inteiros da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento.
Ou seja, nas cavernas de Qumran, nos manuscritos do Mar Morto, como são falados, encontram-se centenas e milhares de textos completos, de fragmentos. E o que eles vão fazer? O texto mais antigo, antes das cavernas de Qumran, que nós tínhamos, era um livro do profeta Isaías, que era do século X depois de Cristo, 1000 anos depois de Cristo, tá? E eles pegam aquele... detalhe, este livro do profeta Isaías, do século X, é o mesmo que está na tua Bíblia, certo? É o texto usado, são os melhores manuscritos, certo? É o mesmo que está na tua Bíblia. E o que eles vão fazer? Eles vão pegar o manuscrito do século X e vão pegar o manuscrito das cavernas de Qumran. E o que acontece? É o mesmo texto. Tem uma ou outra variante, certo? Uma palavrinha, alguma coisinha que alguma variação, mas que não interfere na veracidade da Bíblia. E eles vão pegando textos após textos, textos após textos. Alguns livros estavam completos, outros já estavam fragmentados. Mas existiam milhares de textos assim, comprovando que a Bíblia que eu tenho, que eu uso, que você usa, ela é a mesma no final. E qual o detalhe? Estes manuscritos de Qumran, esse do profeta Isaías, era datado do século II antes de Cristo. Século II antes de Cristo. Ou seja, o livro do profeta Isaías foi escrito mais ou menos ali no século VI antes de Cristo. Ou seja, aproximadamente 400 anos após a escrita do livro do profeta Isaías. Então, pensando em tempos bíblicos, não é algo tão longo, tá? Já havia uma cópia guardada em Qumran, certo? E isso trouxe veracidade ainda maior, credibilidade para os textos bíblicos. E os textos encontrados em Qumran eram assim, tipo, século I a.C., no período de Cristo, coisas muito próximas aos originais. Então nós podemos confiar nos apógrafos, certo? Nós falamos dos autógrafos, nós falamos dos apógrafos. Agora eu quero comentar com você a respeito dos pseudografos, ou também os apócrifos. A palavra apócrifo quer dizer exatamente escondido, espúrio, e pseudográfico quer dizer uma escrita falsa. Então vamos lá, sobre os apócrifos. Os apócrifos são textos que não têm inspiração bíblica. Em determinado ponto, eles têm validade como questão histórica ou para comparação e confrontação com a Bíblia. Vamos lá, um exemplo de um apócrifo que tem valor histórico. 1º e 2º Macabeus. O que eles nos traz? Nos traz a história da revolta dos Macabeus, do período interbíblico. Ele pode ser usado para consulta, não pode ser usado para doutrinação. Um exemplo de confrontação, livro de Tobias. No livro de Tobias, um tal de arcanjo chamado Rafael, certo? Vem ensinar feitiçaria, que se queimar a moela de frango expulsa demônio. Tá? Então, serve para confrontação. Estes apócrifos, eles não têm inspiração divina. Então, não são aceitos como palavra de Deus. E os pseudografos? Eles são textos que vão procurar autoridade usando o nome dos apóstolos. Por exemplo, o Evangelho de Pedro, o Apocalipse de Pedro, Atos de Barnabé, isso no Novo Testamento. Daí nós vamos ter a Assunção de Moisés e outros inúmeros livros que foram escritos com o nome de personagens famosos, certo? Nome de personagens famosos,
Salmos de Salomão, para tentar trazer uma veracidade. Mas os homens que o Senhor usou nós vamos falar da estrutura da Bíblia na próxima lição, para fechar o cânon sagrado, não aceitaram esses livros. Então, os livros que nós temos foram livros inspirados e também preservados por Deus. O Deus que inspira é o Deus que preserva. E isso nós precisamos ter muito em mente. Os apócrifos, 7 deles foram introduzidos dentro da Bíblia Católica. Para quê? Para poder basear as suas falsas doutrinas. A oração pelos mortos e coisas desse tipo. Tá? Os pseudografos, nem a Igreja Católica quis aceitar. Então nós precisamos compreendermos que a Bíblia que eu tenho e eu uso, ela é extremamente fiel e digna de ser observada, de ser aceita. E o nosso último ponto vai falar sobre a verdade nas Escrituras. Então, acompanhe o meu raciocínio. Se eu já falei da autoridade da Bíblia, aonde está a autoridade da Bíblia? Está no seu autor. Deus é o autor da Bíblia. Eu falei da inspiração. Deus usou homens, Deus inspirou homens, Deus colocou a sua palavra no coração dos homens e os homens escreveram. Eu falei da inspiração. Eu falei da inerrância, que a palavra de Deus não erra, não contém erro de forma alguma. E eu falei da infalibilidade da palavra de Deus, certo? Da sua impossibilidade de falhar nas suas palavras, promessas. Eu estou falando aqui da verdade da Bíblia. Irmãos, a Bíblia ela é inteiramente a verdade, totalmente crível, até naquilo que às vezes, na minha concepção, parece meio estranha, certo? Que eu estou fora do tempo, certo? Ou eu ainda não tive determinadas experiências. Eu devo crer na Bíblia. A Bíblia, ela é a verdade, certo? Ela é plenamente a verdade. Ela é totalmente a verdade. Ela é absolutamente a verdade. Olha só, nós estamos num tempo em que existem muitas verdades. Cada um tem a sua verdade particular. Tá? E é esse o grande problema que as pessoas têm com a Bíblia. Porque elas querem que a sua verdade se adeque à Bíblia. Certo? Nós temos hoje traduções para todos os tipos de público. Todo mundo quer uma tradução da Bíblia para si. Uns querem para apoiar o pecado livre, outros querem para apoiar o homossexualismo, outros querem para apoiar a sua vida pregressa, que venha jequitar e continue do jeito que está. A Bíblia já trata diferente. A Bíblia me chama e chama você a viver de uma forma totalmente diferente. Então é importante nós asseverarmos isto. E quando nós cremos que a Bíblia é a verdade absoluta, nós não temos dificuldade de nos submeter a ela. Então a Bíblia, ela é a verdade. E só para aí nós colocarmos e encerrarmos, o pastor Douglas Batista, ele vai falar sobre as verdades científicas, as verdades morais, tá? A base da nossa moralidade está em Deus. A base da nossa vida cristã está em Deus. Tudo aquilo que somos, temos e conhecemos está em Deus. Então, quando você estiver falando com o seu aluno, diga para ele: meu aluno, a Bíblia, ela é totalmente a palavra de Deus. Amém? Espero ter contribuído com você. Se eu contribuir, vai lá, se inscreve, deixa o seu like. E outra coisa, eu te espero na nossa próxima lição, a lição de número 4, para nós falarmos da estrutura da Bíblia.